falha aí. Mas ok, irmãos, eu quero ministrar a palavra. Quase no horário começando, atrasamos 10 minutos aí. Oh, o louvor foi demais, hein? Oh, aleluia, foi demais. Foi poder de Deus. Ah, Jeová nos dá cada domingo um louvor assim ungido. Se você estranhou, achou muito barulho, desculpe, né? Eu ia falar, nos perturbe, não. Se você se perturbou com barulho, nos desculpe. Nós somos barulhentos, é verdade. Fazemos barulho, somos que nem chihuahua, pequenininho, mas faz um barulho lascado. Mas ó, irmãos, é porque nós amamos a unção de Deus. E ó, é tudo culpa do rapaz da mesa, porque daqui para cá eu não ouço nada. Então você reclame para ele, em nome de Jesus. Se ficou alto, reclame para ele. Eu não sei, eu não tenho culpa. Aqui eu ouço só essas caixas aqui, eu não ouço você aí. Mas eu acho que ficou bom, amém? Ficou bom? Não precisa levantar a mão, por favor, não me constrange. Ai, mas pode falar, viu? Se você for assim, pastor, ficou muito alto, reclama para o rapaz lá que ele dá uma calibrada e tal. Ok, nós somos barulhentos, fazer o quê? Amém. Glória a Deus, irmãos. Põe a mão sobre o ombro do seu irmão. Dá a mão, se possível. Se o ombro sobre o ombro for difícil, dá a mão. Isso. Pode dar abraço então. Pode ser sobre o ombro, fica legal, né? Um abraço. Amém. Isso aí, Adalberto. Fazia tempo também que a gente não vê o Adalberto, né, Adalberto? Tá aí de volta. Que alegria te receber, viu, querido? Amém. Deus vai falar conosco. Você tem expectativa que Deus fale com você? Fala assim: o culto hoje vai ser maravilhoso, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Derrama, derrama, derrama sobre nós o seu amor. Pam, pam. Aleluia. Agora põe a mão de volta no ombro. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós o teu amor nessa hora, e que o teu Espírito venha revelar os seus segredos, as tuas promessas, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós declaramos que o nosso coração deseja ouvir a tua voz nesta noite. Queremos experimentar a revelação do teu Espírito, que nos leva a vencer nossas dificuldades, que nos incentiva, Senhor, a permanecer de pé, mesmo quando abatidos, o Senhor nos levanta, Deus. Declaramos que tu és a nossa força, tu és a nossa alegria, tu és a motivação do nosso coração. Enche-nos de alegria, Senhor, e reveste-nos do seu óleo santo e sagrado, trazendo a nós a revelação da tua santa palavra, em nome de Cristo Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Oh, Espírito Santo, nos encha de alegria nesse lugar, amém. Deus é bom, fala, Deus é bom. Eu quero a igreja fervorosa, ministrando conosco. Nós vamos ministrar a Deus, amém, igreja? Aqui a ministração é o coração do Pai. Então nós vamos liberar a nossa voz aqui, ministrando o coração do Eterno, amém? Eu intitulei essa palavra assim: levando a carga uns dos outros. Fala aleluia. Tem alguém carregando uma carga pesada nesse lugar? Tem gente carregando algo pesado, está difícil? Faz o sinal, se tem alguém carregando algo difícil, está complicado. Hoje você vai sair daqui aliviado em nome de Jesus. Amém, nós vamos carregar as nossas cargas uns dos outros. Amém, irmãos? Aleluia. E para isso, nós precisamos ter um coração humilde, para nós podermos ver o nosso irmão sobrecarregado, passando tribulação. Nós precisamos ter um coração humilde, para sair da nossa posição de conforto, de que está tudo bem, para se colocar do lado do irmão e suportar o fardo, suportar a carga desse irmão que está cansado, abatido, ou passando por uma tribulação. E uma das coisas que nos impedem de ajudar as pessoas é o orgulho. Orgulho é algo que tem impedido muito nós como igreja expressar Cristo Jesus. As pessoas estão firmadas em posições. Eu tive numa reunião ontem, mas era um show de títulos. Eu vou te contar, a igreja está descambada mesmo. Dá mais valor para um título do que para o encargo de cuidar uma pessoa, o encargo de zelar pela vida de uma pessoa. Então nós queremos títulos, as pessoas estão atrás da vanglória, glória para si mesmo, de ser reconhecido, de aparecer na foto, de sorrir. Muita gente pensando assim. Estávamos falando ontem sobre o evangelismo, um projeto bênção de fora que nos trouxeram, me convidaram para participar, para falar sobre evangelismo, sobre missões.
E aí tinha acho que umas 50 igrejas representadas lá, igrejas de Cubatão, de Praia Grande, toda a baixada aqui que pôde ir, estava lá reunida, e uma grande parte de quem estava lá não era pastor, era alguém envolvido no ministério, mas não era pastor. Primeiro eu já achei aquilo estranho, porque se é uma estratégia de evangelismo, se alguma coisa nova estão sendo ensinada para a gente ganhar vidas para Jesus, nós precisamos ganhar vidas para Jesus, amém? Esse impacto aqui vai levar a gente a 150, eu falei, em nome de Jesus, 150. Nós estamos lá atolados no 120. Eu sei que é o número do Espírito, mas nós queremos passar esse número do Espírito aqui. O próximo número do Espírito é 3.000. Então é 120 para 3.000. Não quero ficar parado no 120. Mas, então, eu estava lá e os irmãos, a maioria não eram pastores, eram líderes, membros. Ok, eu acho que é importante o membro se envolver, mas o pastor tem que se envolver com uma visão. O pastor tem que pagar um preço para conhecer o que é novo. Mas, e ali, perguntando o seguinte, do envolvimento dos jovens, estamos perdendo jovens, os jovens não estão se vocacionando no ministério, não temos jovens investindo a vida para pregar o evangelho, para serem pastores, por exemplo. E existe essa uma realidade lá fora. Eu até fiquei assim, porque essa não é uma realidade da videira, amém? Quantos jovens pastores nós vamos ter aqui na videira? Fica de pé e dá glória a Deus. Aleluia. Fala assim, eu sou jovem e você pastor. Que é isso, Aisley? Amarelou, perdeu a chance, hein? Eu vou lembrar disso, hein? Levanta agora se você quer ser pastor e dá um glória a Deus. Olha o medo. Que é isso? Não tem jeito, filho. Está encajado pesado seu pai atrás de você aí, ó. Vou fazer você. Mas deixa eu falar um negócio para você. E aí, naqueles 50 pastores, o preleitor ali perguntou o seguinte: quais de vocês têm um trabalho de treinar os seus jovens e investir nos jovens para levá-los a serem pastores, irem para o campo missionário? É a primeira visão errada, quando fala de missão já pensa na Conchinchina, né? África, Zâmbia, né? Lá no Tibete, é isso que pensa você tem uma missão tão grande. Primeira missão é ganhar os da sua casa, segunda missão, ganhar teu vizinho. E aí tem gente só pensando lá. Outra coisa que eles falaram lá, o que impede essas pessoas de serem missionários? Primeiro, aquela visão que o missionário é alguém miserável, que vive da esmola dos outros. Não é verdade? Tem que me pagar uma esmola. O missionário vai dar testemunho, irmão, estou na prova. Eu vim aqui, vendi o almoço para poder comer a janta. Eu estou precisando de uma oferta de vocês. Aí os jovens, isso como morrendo de medo. O quê? Você é missionário para sofrer. Quem falou que precisa sofrer isso? Mesmo que sofra, mas quem falou que é necessário? Onde está escrito? Jesus no dia da Páscoa fazia um churrasco de carneiro. Aí por que você tem que comer pãozinho com X miséria? Pão e manteiga. Está com mais fome? Passa do outro lado manteiga. Aí melhorou. Então nós precisamos acordar para isso, que não é essa a verdade do Evangelho. O Senhor tem boas coisas, se você se agradar do coração de Deus, eis que comerão o melhor dessa terra. Deus tem promessas para nós, Deus tem planos excelentes para nós. Mas é bom e digno, justo, um pastor ter bom salário, um missionário lá, o evangelista que trabalha, serem abençoados para isso, para ter qualidade de vida. Ou você acha que é digno? Vocês todos trabalham, ganham seu dinheiro, e o pastor tem que ir no SUS lá, levar os filhos, não pode ter nenhum convênio, tem que botar o filho na pior escola. Você acha que isso é digno? Digno é o obreiro do seu trabalho, do seu salário. Não ate a boca do boi enquanto debulha. Então nós sabemos que é importante mantermos os nossos. Mas voltando lá para os jovens, e aí perguntaram: quais das igrejas aqui tem um trabalho de investimento com jovens? Levanta a mão. Eu estava bem na frente, levantei a mão. Fala o seguinte: fiquem de pé. Fiquei de pé. Na hora que eu fiquei de pé, dei aquela zoiada. Só tinha mais um. Das 50 igrejas, só 2 investiam na formação dos nossos jovens para a vocação ministerial, de estarem à frente de uma igreja, de abrirem células em outro município, ou mesmo dentro da própria estrutura, crescerem para os outros bairros. Oh, irmãos, há uma cegueira. Qual que é a motivação daquele jovem? Vai para o culto, come uma pipoca no final, depois dá um rolê na balada. Misericórdia, onde nós estamos parando com os nossos jovens? Enquanto isso, as nossas criancinhas estão vindo cheias do espírito do impacto. Está cheio de pastor naquelas salinhas, irmãos. Está cheio de pastor lá. Tem uma safra cheia de pastor, amém?
Oh Deus, e sabe, é só mais 10 anos, 15, eles já estão tudo assumindo igreja. Só mais 10 aninhos, jovem de 13, 14, com 23 vai ser pastor aqui na Videira. Eu vou levantar um monte de pastor com 23, 24 anos. Todo mundo, vão tudo largar a faculdade para fazer seminário e ser pastor, em nome de Jesus. Amém, pais? Tem uns pais que querem me pegar depois dessa. Não, meu filho tem que fazer faculdade. Se ele tem um chamado, vai meu irmão, vai conquistar essas nações. Eu joguei fora uma engenharia, joguei fora uma pós-graduação em gestão empresarial, joguei fora cursos de inglês, apesar que a gente usa um pouco ainda. Joguei fora um monte de coisa que aprendi, porque a minha verdade é, eu quero servir a Deus, eu sou servo do Deus Altíssimo. Mas para isso, eu preciso abrir os olhos e entender o seguinte, voltando para a palavra. Preciso de um irmão que me ajude a carregar os meus fardos. Eu preciso de pessoas que estejam do meu lado para aliviar a minha luta. Fala aleluia. Aí abre o livro de Gálatas, capítulo 6. Mais 2 ou 3 reuniões, vamos concluir o livro de Gálatas. Estamos estudando o livro de Gálatas desde janeiro aqui. De janeiro a maio, vamos entrar em junho. 6 meses só estudando o livro de Gálatas. Isso está sendo bênção. Só quem está sendo abençoado falou, glória a Deus. Aleluia. Gálatas 6, verso 1. Nosso futuro pastor vai ler aqui. Vem cá, Aisley. Vem ler aqui. Irmãos, se alguém for surpreendido a alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-os com o espírito de brandura. Guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai cargas uns aos outros e um dos outros. Assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, mas promove cada um do seu labor. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém. Obrigado, viu? Checa o áudio aí. Amém. O áudio tá bom aí, Júnior? Procura ver o áudio, fiquei preocupado. Olha o áudio da câmera. Ok, aleluia. Então vamos lá. Aqui tem uma recomendação para aqueles irmãos que caíram. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, ele errou, falhou, caiu. Tem alguém que cai aqui? Quantos já caíram? Quantos ainda vão cair? Irmão, não tem jeito, é fato. Não dá para viver uma vida sem cair. A gente dá uns tombos, dá uns trupicos. Você já bateu com o dedinho na quina de algum... isso aí mesmo, é fatal. Um dia você acerta lá. Né? A gente quer viver uma vida 100%, você não quer? Eu quero. Mas eu luto com isso, não consigo. Às vezes eu caio, eu dou uma trupicada, bato com o dedinho, fico mal, fico triste. Né? Pois é verdade, mas eu quero falar para você que se é inevitável que a gente falhe, que a gente cometa alguma falta, é bom aprender então como restaurar alguém que caiu, como levantarmos uma pessoa que se abateu. Se tem alguém abatido hoje aqui, veio aqui precisando da misericórdia do Senhor, você vai sair daqui convicto que Deus alcançou a tua casa, a tua família. Você vai sair daqui convicto que o melhor de Deus já está em você. Amém? Aleluia. Então veja, essa carta de Gálatas, ela foi escrita para refutar, para repudiar o ensino daqueles cristãos legalistas, que queriam ensinar que você era salvo pela graça, mas tinha que viver pela lei do merecimento. Esse é um risco de toda a igreja. Você é salvo de graça, mas para continuar vivendo, tem que fazer as coisas para merecer. Isso é uma mentira, porque se Jesus te salvou de graça, você também pode viver pela graça. Mas aquele que vive pela graça também tem um coração de querer agradar ao Pai. Por isso que a gente, quando erra, fica mal, fica triste. Mas veja, nada você pode fazer para agradar a Deus. As coisas que você já experimentou de errado, sabe? Por mais que você fez 50 dias de jejum no monte e orou 10 vezes o Novo Testamento, falou: Deus, será que eu estou bonzinho agora? Deus olha para você e fala assim: ó, mudou nada.
Você continua o pecador que foi salvo pelo sangue do meu filho. Então, por que você quer teimoso? Basta você crer no sangue dele e você está salvo. Estava falando com outro irmão, falou assim: olha, se Deus, o maior milagre, irmãos, não foi Cristo morrer naquela cruz e perdoar os nossos pecados? Sim ou não? Você quer ver milagre? Você merecia a morte de tanto erro, mas Cristo foi lá e morreu. E aí Ele te atribui vida. Você não passará pelo... Você não vai para o inferno. Fala para o seu irmão, fala aí, você não vai para o inferno. Mas pergunta para ele: você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você crê? Se você crê, você não vai para o inferno. Não vai para o inferno. Esse negócio de falar assim, ó, crente, se você dá um escorregão, você vai para o inferno. Isso é papo de pastor pressionando você. É o cara botando medo em você, com medo que você desvie. Eu posso falar para você: se você escorregar, eu vou pensar direitinho, será que você nasceu de novo? Porque um escorregão é inevitável, mas querer escorregar, o cara procurar a banana, querer pisar nela, aí esse cara acho que nem nasceu de novo. Mas se fatalmente você tropicou e errou, bom, Jesus tem uma palavra de salvação para nós. Aí voltando, eu falei: você não crê que esse é o maior milagre do mundo? Então o que é curar uma enfermidade sua? O que é libertar você das drogas? Perto de te livrar do inferno. O que é te levar a experimentar, por exemplo, o batismo no Espírito Santo? Conversando com um discípulo nosso aí, né, ele não está aqui no nosso meio, mas está aqui no prédio. Mas eu vou falar assim, sem mencionar o nome dele. Mas eu falando com ele assim, sobre os 11 línguas, eu falei assim: irmão, você não entende que o maior milagre que Jesus podia fazer, Ele fez naquela cruz? Eu falei: entendo, sim, é verdade. Então o que é um enchimento do Espírito fora disso? Se Ele te deu a vida eterna, que é muito maior que qualquer enchimento de Espírito, por que não vai te dar o Espírito Santo para você ser cheio e falar em línguas e ser tomado por Deus? Aleluia! Fala: eu tenho o Espírito Santo em mim. E ele estava lá na aula de louvor e adoração hoje no CTL. Tomei a aula do Luciano. Luciano, acho que você vai perder essas aulas, viu? Porque eu amo dar essa aula. E aí, dando aula para eles, eu pus cada um para cantar novos cânticos enquanto eu tocava violão. Cada um vai cantar. E ele, começando ali, começou a balbuciar o negócio. E eu fiquei tão feliz, porque ele estava falando em línguas. Só que ele falou assim: pastor, mas eu não senti aquele negócio me tomando. Eu falei: é claro que o Espírito não vai tomar você. O Espírito já habita em você. Diz a palavra que, cooperando eles com o Espírito, começaram a falar em novas línguas. Então é só abrir a boca e vai falando em línguas. Então ele estava lá falando, e eu falei assim: mas o que você estava falando? Não, eu estava falando alguma coisa lá, eu tentava entender. Eu não vou falar quem era. Agora lascou, acabou de entrar o Alan aí, ó. Foi o Alan. Foi o Alan, você entrou, parece que estava te chamando. Pronto, já entreguei o irmão, foi o Alan. E o Alan estava lá com a boca baixinha, falando em línguas. Eu falei: você está falando em língua, cabra da moléstia. Solta a voz agora, libera o som, porque o Espírito já habita em você. Vou te falar, se Deus te deu a salvação, você precisa de uma libertação, de uma cura, de um milagre, restauração na sua casa. Deus tem para você, porque o maior milagre Ele já fez. O maior milagre Ele já fez. Então, sua casa está detonada, não duvide. Eu estava falando ontem com o pai de uma irmã nossa aqui. Eu cheguei em casa, solitário, sozinho, que é a Santa Paula. Estava no Impacto trabalhando, eu queria tanto estar lá, mas tive essa reunião, acabei não indo. E aí, chegando em casa, veio o papai de umas dela buscar. E eles estão passando um momento tão difícil num casamento, quase separando. Eu falei: Deus tem um negócio para esse homem aqui hoje. E aí eu não quis subir não, fiquei lá. Ele falou: você manda chamar? Eu mandei chamar. Aí a filha desceu, viu lá conversando com o pai, deu uma enrolada, fingiu que não viu, voltou. Falei: deixar eles lá conversando. E toma Jesus. Eu falei assim: irmão, não aceita. O projeto de Deus é mudar a nossa família. Deus tem um propósito para a família. Deus vai mudar a tua história. Eu quero te incentivar a não desistir. Lá fora o povo vai falar para você: desiste mesmo, está cheio de mulher nesse mundo. E eu vou falar para você como homem de Deus: não desiste. Vale a pena pagar um preço, vale a pena esperar, vale a pena orar. Só mude, toma decisões, você vai ver que Deus vai mudar. Aí hoje eu perguntei para ela: e aí? O pastor, ele falou que vai te ligar. Ele ficou tão assim. Eu falei: aleluia, nós vamos ver essa casa de pé. Você entendeu? Nós temos que fazer a diferença.
Nós temos que sonhar os sonhos de Deus. Se Ele morreu na cruz para te livrar do inferno, Ele não vai restaurar casamento, Ele não vai livrar filhos das drogas, Ele não vai tirar a prostituição da sua casa, Ele não vai fazer você prosperar para ser uma bênção no Evangelho. Ah, meu Deus é poderoso. Nosso Deus é um Deus poderoso. Ele reina com glória, força. É nosso Deus poderoso é. O Espírito do Senhor se move em mim. Eu danço como um rei Davi. Se move em mim. Só quem é cheio. Eu danço como o rei Davi. Aleluia. Oh, isso é bom. Hã? Agora foi. Em Atos 15, verso 10. Olha só, o que muitas pessoas têm feito é colocado peso na vida de outros, para que as pessoas não andem num caminho de erro. Em vez de eles ensinarem o caminho da verdade, colocam um peso. Em Atos 15, verso 10 diz assim: agora pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós? Deus repreende aqui, através do apóstolo Paulo, que às vezes, para que você domine os irmãos da igreja, para manter uma ordem, se coloca um peso de jugo para amedrontar e segurar as pessoas. E eu já fui muito criticado aqui por falar a verdade, por falar assim: irmão, esse negócio, quando fala, por exemplo, da bebida, que fala que é pecado beber. Onde está escrito na Bíblia que é pecado beber? É pecado se embriagar. Mas aí o jugo é: se beber, Zé Pilintra vai morar no teu cangote. Vai, Zé Pilintra vai ficar rodeando lá. Ih, bebeu 51 vezes está amarrado lá com o capeta. Ah, bebeu um sinar. Ixi, eu vou dar um sinar para você que você vai para o inferno, ó. Tchau. Irmãos, a palavra de Deus diz que não enchei-vos do Espírito, mas não vos embriagueis do vinho onde há contenda. O pecado está em embriagar. Ou Jesus Cristo tomava suco de uva? Deu vale. Suquinho de uva deu vale. Não, o suquinho de uva é o capo. Não, aí é capo, irmãos. Na minha época o suco de uva era no patinho, no carrinho. Já viu? Já tomou suco de uva no patinho? Né? No carrinho. Essa é a minha época, irmãos. Se você for na feira hoje, capaz você acha ainda um suco de uva no patinho. Nós tomava no patinho, cortava o negócio até murchar o patinho. A época do Maurílio não tinha patinho. A época do Maurílio era amém. Era caçulinha. Amém. Agora Jesus criticou e repreendeu os fariseus também porque fizeram isso. Mateus 23, verso 1 a 4. Olha só o que diz. Então, abre aí, Mateus 23, de 1 a 4. Parece que o Senhor segura o relógio. Eita, Jeová abençoado. Vou pregar tudo até as 8h30 certinho. Diz assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e entrecolchetes e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Olha só, Jesus falando contra daqueles que põem peso na vida dos outros, peso na vida dos jovens, peso na vida dos homens, das mulheres, porque passaram por situações difíceis. Caiu, irmão, você não dizimou, agora o inferno inteiro vai romper com a sua casa. O devorador está lá dentro, está lá, a hora que você abrir a geladeira vai sair aquele
É o devorador, não vai sobrar nada. Só vai sobrar aquele queijo Minas bolorento lá. Vai ficar só aquilo lá porque está embolorado. Ele vai deixar para você comer o bolor. Está amarrado em nome de Jesus. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Fala, sobre a minha vida não vale mais maldição. Pastor, lá vem o Zé Mané, né? Então quer dizer que não precisa dar o dízimo. Vá se converter. Porque quem recebe a graça de Deus tem um coração generoso. Quem conheceu a graça de Deus não sente peso em dizimar. Ele quer mais é cooperar. Sabe por quê? Porque ele vê os nossos jovenzinhos indo para o impacto e voltando cheio do Espírito Santo. Ele fala, essa obra é uma bênção. Nossas crianças estão indo para o impacto e voltando cheio do Espírito Santo. Aí eles veem os nossos adolescentes, nossos jovens indo para o seminário. E eles vêm lá estudando no seminário, voltando e crescendo espiritualmente. E daqui a pouco fazendo corte, casando, indo, sendo enviado aqui para trabalhar em Cubatão, para trabalhar em Bertioga, para trabalhar na videira da Zona Noroeste, na videira do Marapé, na videira do Gonzaga, na videira central da Baixada Santista. O prédio de 5.000. Aleluia. Então ele olha isso e fala assim, poxa, Deus é bom e vamos participar dessa obra. Sabe qual é o problema? É que às vezes tem um coração avarento, que diz que a graça de Deus alcançou, mas não consegue contribuir com nada. Irmãos, vou te falar, quem experimentou a graça não tem dificuldade de dizimar. Vou te falar, isso é fato. Não tem dificuldade de investir no reino. A graça alcançou. Ele fala assim, Senhor, eu sou devedor teu. O Senhor faz muito mais por mim. Ele não sente peso. Ele não vem trazendo que parece que está grudado o dinheiro no bolso. Ai, Deus. Pinga. Quem alcançou a graça, ele vem generoso. Ele vem dançando. Que nem um vídeo. Depois nós vamos passar o vídeo dos irmãos lá da África ofertando para Jesus. A alegria, eles vêm dançando, aquele jeito lá que para muito é macumba, né? Não, é a dança deles lá. Eles vêm dançando lá, dançando e deposita. Ele vem e faz a maior dança. Quando chega no auge da dança, ele vem e deposita a oferta. É que nem Davi, hoje eu ministrando lá falando sobre Abraão, né? Sabe qual a primeira vez na Bíblia que foi mencionada a palavra adoração? Em Gênesis 22, verso 5. Que Abraão foi subir para entregar Isaac. Existe um princípio na teologia chamado princípio, só do CTL, o princípio, vamos lá, 1, 2, 3, princípio, CTL, 1, 2, falei CTL, agora já falou, é o princípio da primeira menção. Vocês estavam na minha aula, vou dar uma dica, vou dar uma desculpa, vocês estavam embriagados do Espírito, aí passou batido. Não, pastor, está tão cheio do Espírito que essa parte da primeira menção foi embora. Então tá bom, existe um princípio na teologia que fala sobre a primeira menção. Toda vez que aparece na Bíblia a primeira menção sobre alguma coisa, está ali um princípio que rege aquela coisa. Por exemplo, a adoração. A primeira vez que aparece na Bíblia a palavra adoração foi quando Abraão foi levar Isaac e ofertar ele. E nós aprendemos lá então que a adoração envolve, primeira coisa, CTL, obediência. Primeira coisa é obediência. Tem que obedecer. Segunda coisa, preparo. O que é preparar? Vai pegar madeira e rachar a tora. O que simboliza rachar a tora lá, rachar madeira? Se quebrantar. Então a adoração tem envolvimento com quebrantamento. Pode dar uma salva de palmas para a nossa aluna número 10. E depois que prepara a tora, você tem um momento que então tem que fazer o quê? Você deixa os servos e vai sozinho. Então na adoração é importante você ter um envolvimento íntimo com Deus a sós. É você e Deus. E aí quando você chega lá em cima, o que você vai entregar para Deus? O Isaac, ele é a sua oferta. Você que adora a Deus, não tem problema de ofertar. Você diz que é um adorador, mas onde você entrega a tua oferta? Cadê a alegria em depositar? Falou, Deus está aqui, meu Isaac, minha alegria, Senhor, minha vida. Ou você traz aqui o que sobrou de ontem.
Não, eu vou dar 10, porque depois vou comer uma pizza de 50, estou com 60 no bolso. Então eu dou 10, porque 50 é a minha pizza. Uai, aquele que adora a Deus, ele entrega a pizza. Vou entregar uma pizza para Jesus hoje. Oferta. E com R$10, compra 2 pãozinhos, 300 gramas de mortadela e dá um baita de um lanche. E faz uma festa. Que é gozado, as pessoas dão o que sobram. Não era assim com a viúva? Dá o que sobra, mas não entrega tudo. Deus não está olhando quantidade não, irmãos. Deus está olhando o coração. Amém? Fala, Deus olha o coração. Aleluia. Então veja, os legalistas são sempre duros com as outras pessoas. Eles colocam peso, mas com eles mesmos eles aliviam. Paulo trata então nesse capítulo 6 com esse irmão que escorregou e caiu no pecado, e não com alguém que estava envolvido em um pecado deliberado, intencionalmente. Entenda isso. A palavra de Paulo aqui não é para aquele que escolheu pecar, mas aquele que foi encontrado em falta, ele falhou. Então, como um crente cheio do Espírito Santo deve lidar com uma pessoa que foi pega, então, num pecado, errando, fazendo algo errado? Primeiro, vamos tratar o faltoso com brandura. Fala, tratar com faltoso com brandura. Nós vamos ser brandos. Amém? As palavras mansas e brandas convencem mais, enquanto as palavras duras suscitam a ira. Gálatas 6:1 diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais. Quantos irmãos espirituais eu tenho aqui? Alô? Tem irmãos espirituais aqui? Quem é espiritual anda no Espírito. Então vamos lá. Vós que sois espirituais, corrige com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Sabia que a dificuldade do irmão você também pode sofrer? A falta dele você também pode ser penalizado e cair nela? Sabe, irmãos, alguém que já passou por alguma luta, caiu e se levantou, vai ter muito mais compaixão e entendimento para ajudar alguém que caiu, que está caído. Então, se alguém for surpreendido nessa falta, deve ser exortado e corrigido, mas com um espírito de brandura. Alguém que fez algo errado, a gente não deve permanecer indiferente. A questão, muitas vezes, nas igrejas, é que alguém faz algo errado e o outro lá faz vista grossa, porque não quer tratar. Isso não é o Espírito de Cristo em nossas vidas. Nós somos assim, a turma me chama de tolerância zero. Sabe qual é o nome da minha sala? Fala aí qual é o nome da minha sala, igreja. É a sala da justiça. Ali você vai ter um encontro. A sala da justiça. Já pegou esse nome da sala. Vamos mudar, em vez de por sala pastoral, uma sala da justiça. Mas, amém, porque Deus é justo. Mas deixa eu falar algo para você. Nós aqui somos daquele que vê o irmão pisar no negócio errado, nós vamos falar. Ah, mas o negócio não ficou legal. Vamos perguntar, irmão, o que foi? O que aconteceu? Por que você fez assim? O que estava no seu coração? Mas, irmão, o caminho não era esse, você enxerga que está errado? É verdade, tal. E a gente trata. E aí a gente ganha mais o irmão e ajuda o irmão a crescer. Mas existe igreja que não quer pôr a mão no problema. Existe igreja que fala assim, irmão, peraí, você ainda está, não, primeiro você passa lá, depois você vem. Olha, irmãos, nosso coração é ver cada um aqui refletindo a glória de Jesus. E para isso, a gente precisa abrir o nosso coração e estar disposto a ser tratado. Quantos estão dispostos a ser tratados aqui? Olha, irmãos, nós não devemos dizer que nós estamos na graça e por isso temos que aceitar o pecado na vida dos irmãos. É que nós estamos na graça, então deixa o irmão pecar. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então você que está vendo alguém indo para o abismo, o que você tem que fazer? Sai daí, irmão, vem cá, deixa eu te mostrar, isso está errado. João 8, verso 10. Olha só o que Jesus diz acerca de uma mulher que foi pega em adultério. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então
lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Então aqui nós vemos um equilíbrio entre graça e disciplina. A graça é: nem eu te condeno, nem eu vou te repreender. Mas a disciplina é: vai e não peques mais, não faça mais errado. Então nós devemos guardar o nosso coração para não condenar as pessoas, para não olhar para as pessoas e falar: não, essa pessoa é assim, assada, e rotularmos a pessoa. Temos que ser brando para poder corrigir com brandura. Não é só ter uma palavra mansa, mas é conhecer as suas próprias fraquezas, e por isso não condenar o irmão. Uma coisa é você ser brando, não falar; outra coisa é você ser brando, não falar e condenar. Nós não estamos aqui para ser juiz, nós estamos aqui para levantar o abatido, nós não estamos aqui para dar sentença de morte a ninguém, para excomungar ninguém. Nós estamos aqui para levantar em fé e dizer: irmão, não desista, há poder de Deus para te salvar todas as vezes que você cair. Por isso, se levante em fé e ande em novidade de vida. É para isso. Mas muitas vezes é um chicote. Os irmãos às vezes têm medo de falar comigo, achando que vem chicote, que eu sou firmão. Eu sou bem assim nas nossas reuniões. Às vezes eu chego para o irmão e falo assim: irmão, ó, esse negócio está errado, irmão, não gostei, a Bíblia diz isso e tal, o que estava no seu coração? Aí os irmãos já tremem. E eu vivo falando para eles: meus líderes falam que eu sou bonzinho para as suas ovelhas, porque eles ficam achando que eu sou um pastor severo. Tem gente que treme quando tu fala que tem que falar comigo. Não, fala com o pastor César. Irmãos, eu sou tão manso. Cadê minha esposa? Ela saiu. Eu sou, para conversar, sou uma bênção assim. Às vezes a Paula fica olhando e fala assim: não, você vai tratar esse assunto. Vou tratar esse assunto. Mas como é que você vai falar esse assunto? Não, vou falar assim, assim, assado. Mas meu Deus do céu, vai dar um negócio, tiriri, tarara, tiriri. Não, você está aí, sento na reunião, eu aplico tudo, converso tudo, né? Usa a técnica do mais, menos, mais. A gente vai arrumando, acertando, e a pessoa sai amada. Ela sai pensando assim: o meu pastor me ama, ele me corrigiu. Ela está toda esfolada, mas não sente dor nenhuma. Ela sai com os roxos, mas não dói. Tomou várias na reunião, mas sai bem, sorrindo. Fala assim: Deus me ama, meu pastor me ama, aleluia. Mas quem já sentou comigo sabe que ouve o que deve ouvir. Amém? Só quem já sentou comigo fala amém. Aleluia. Sabe, irmãos, quando nós reconhecemos que nós também falhamos, a gente é tolerante com o irmão que falha. Quando a gente se põe na posição que a gente nunca falha, a gente é juiz. E não há nenhum justo sequer. Só Cristo Jesus foi o justo, e Ele nos justifica. Então, como a gente também passa pela mesma crise, a gente vai lá e fala: irmão, calma, eu sei o que é isso, eu já passei por essa luta. Sabe, quando um crente tropeça no pecado, ele não se torna perdido novamente, ele não está desviado porque ele errou. Precisamos ser irmãos espirituais para ajudar os que tropeçam a se levantar novamente, como membro do corpo de Cristo. Quando alguém está doente, todos estão doentes. Nós estamos com o Rodrigo, que está vai fazer uma semana amanhã, acho. É amanhã, né, Ju? Internado. Está lá e não descobre o que é. Pressão alta, eu descobri, né? Comeu 2 dias seguidos sushi lá, foi no japonês comer sushi. E ele come assim, ele pega um pote, põe shoyu e põe boiando lá um sushi. Daí ele... de tanto sushi, tanto shoyu que ele come. E shoyu é sal puro. Ele foi 2 dias comer sushi. Ele é aquele que pega assim o temaki e enche de shoyu até escorrer shoyu embaixo. Daí ele fura embaixo, ó. Ele deve estar me assistindo pela internet lá. Ele morreu de rir quando eu falei isso para ele. Eu falei: agora eu descobri, foi 2 dias direto. Outro dia ele falou assim: estou com pressão alta, pastor, estou com dor de cabeça, está acontecendo aqui. Eu falei: meu Deus, ele abusa do sal. Mas ok, só voltando para a questão dele. Aí ele está lá no hospital, né, abatido, às vezes porque gostaria de estar aqui com a gente, queria ter saído de qualquer jeito. Eles não acham que é. Já fez tomografia, deu uma alteração no exame, uma enzima que alterou lá, apareceu no exame de sangue. Então os médicos estão refazendo tudo de novo. Aí eu fico pensando, falei: Deus, dá-nos a tua graça sobre a vida dele, né, Senhor? Eu vou lá, os irmãos Neander têm ido lá direto, né?
A Cláudia, acho que não está aqui hoje, está lá com ele, deve estar, né, Júlia? E hoje já liguei para ele, outros irmãos, o Alan, Priscila. Aí eu vi uma foto no Facebook. Eu vi uma foto lá da célula, porque quinta-feira foi dia de célula. Eu falei, oh meu Deus, como é que foi a célula do Rodrigo sem o Rodrigo lá, né? Aí estava lá a célula e uma cabecinha, aparece o Rodrigo. Fez, não é possível, ele saiu do hospital. Não, a célula foi lá. Não foi lá, Caetano? A célula foi lá, tiraram uma foto com ele. Eu falei, isso que é célula. Quando um está enfermo, todos estão enfermos. Quando um se entristece, todos entristecem. Mas quando um se alegra, todos se alegram. Aleluia, glória a Deus. E aí eu vi aquilo, eu escrevi lá, falei, isso é célula de verdade, isso é célula que paga preço, isso é célula que está vivendo. Agora nós estamos aprendendo a viver a vida de célula. Ser célula é ser uma família, irmãos. Ser célula é se juntar em aliança e levantar. Multiplicamos a célula aqui do Taylor, né? Levantou aqui agora, né, o seu Valdemir e Lúcio, os novos líderes lá da Zona Noroeste. Aí, Lucinha de volta, mas ó, quanta luta, a gente ali com eles, esse momento dela, mas foi de Deus mesmo, o tempo certinho, agora ela voltando, ele liderando a célula, as coisas avançando para a Zona Noroeste, daqui a pouco multiplica lá com o Rafael, as coisas acontecendo, mas né, até o final do semestre nós vamos ter mais 2 ou 3 células aí inauguradas, né, o Elias multiplicando, saindo lá o Marcos, né, liderando, cadê o Marcos? O Marcos liderando a célula. E olha, irmãos, falta gente. Vamos lá para o quarentenário, não é isso, Marcos e Vânia? Vamos lá para o quarentenário, lá, e nós vamos tomar esses santos e São Vicente, Guarujá, Praia Grande. Mas para isso precisa ter gente que não condena, mas que levanta, que estende a mão, mas que não aponta. Porque é assim que a gente levanta uma igreja de vencedor. Se você for parar para analisar a vida dos 300 que Davi ganhou, para conquistar ali o povo, você vai ver que eram 300 da pior espécie, eram tudo saqueador, ladrão, o cara dava nó, o cara aprontava. Foi esse tipo de gente que Deus colocou do lado de Davi, e fez deles valentes, e conquistaram, levantaram um império, irmãos, unificaram as 10 tribos, e ali colocou em ordem Israel. Pensa, com 300 desqualificados. Uau, nós não somos tão ruins como eles. Eu acho que Deus vai fazer algo a mais com nós em nome de Jesus. Fala, onde abundou o pecado, superabunda a graça. Aleluia. Então, segundo ponto, parece que agora correu um pouco tempo. Ajude a levar o fardo do irmão. Não é só não condenar, não é só ensinar e falar o que tem que ser falado. Tem que botar o fardo nas suas costas. Aleluia. Gálatas 6:2 diz, levai as cargas uns dos outros. Todos nós temos cargas, e Deus não pretende que nós a carreguemos sozinhos, irmãos. Legalistas adicionam fardos ao irmão que pecou, enquanto os cristãos guiados pelo Espírito procuram ajudar o outro a carregar o seu fardo. Qual é a lei de Cristo mencionada por Paulo? Olha só o que diz aqui. Vamos abrir João 13, verso 34. Olha o que Jesus diz. Paulo diz nesse verso 2 de Gálatas, para cumprir a lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo que Paulo está falando aqui? Jesus Cristo deixou uma lei para a gente cumprir, e está lá em João 13, verso 34. Olha o que está escrito aí. Uma nova lei, ou um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então nós temos uma lei, sim. Qual é a lei? A que Jesus mandou. Qual é a lei de Cristo? Amar uns aos outros como Jesus nos amou. Aleluia. Agora você só consegue cumprir essa lei e amar o seu irmão se você tiver uma vida de andar no Espírito. Porque se você for carnal, você não ama ninguém. O carnal ama a si mesmo. O carnal, ele ama as coisas assim, se não é para ter vantagem, ele não topa.
se não é para ele ganhar, se não é para ele sair na frente, se não é para ele satisfazer o desejo da vontade dele botar a carnalidade para fora, ele não quer. Esse é o carnal. Mas o espiritual cede, o espiritual não pleiteia, o espiritual ele busca servir em vez de reivindicar. O espiritual prefere honra, como o Delson Júnior colocou. O espiritual ele sabe valorizar as coisas espirituais. Quem é espiritual não tem dificuldade de orar não, irmão. Sabe quem tem dificuldade de orar? O carnal. Se você ora 10 minutos, 15 minutos e fica lutando, eu não aguento essa oração, isso é carnal. Você precisa amadurecer. Sabe, o carnal ouve a palavra e não pratica. O carnal ele tem dificuldade de mudar a vida dele e dar uma resposta. Ele só anda para satisfazer o umbigo. Não, eu estou a fim de brigar, então ele briga. Eu estou a fim de responder duro, então ele responde. Não, eu não vou ceder, ele não cede. Mas o espiritual, ele vai para a cruz toda hora. O espiritual vai lá, bota a carcaça velha na cruz, deixa ela morrer e anda pela fé. Fala, não, eu não vou reivindicar. Não, eu vou andar. A Bíblia diz isso, eu aprendi isso, eu vou caminhar assim. Sabe, as pessoas precisam aprender a andar no Espírito, irmão. O que você tem feito com as palavras que você tem ouvido? Com o tempo que as pessoas têm dedicado para ensinar você, exortando você, te dando um aconselhamento. O que você faz com o discipulado? Você pega ele, entra para um ouvido, sai para o outro, você dá um nó e joga no lixo. Isso é perca de tempo. E quem está perdendo é você. Você está perdendo o que Deus quer fazer na sua vida. Então, nós só vamos cumprir a lei de Cristo se andamos no Espírito. O Espírito de Cristo está em nós, o amor já foi derramado em nossos corações. Você já tem amor suficiente para amar o teu irmão, sabia? Fala assim, meu irmão, eu preciso de ti. Conhece a música? Meu irmão, eu preciso de ti, pois Deus colocou em ti graça para mim. Aí responde lá para o seu irmão, meu irmão, eu preciso de ti. Olha para o outro irmão agora, fala para ele, meu irmão, precioso és para mim. Diz, meu irmão, precioso és para mim. Fala, pois Deus colocou em ti graças para mim, meu irmão, eu preciso de ti. Dá um abraço no seu irmão. Fala, você é importante para mim. Fala, eu não estou aqui para te julgar, nem para te condenar, mas eu estou aqui para te ajudar a levantar e andar outra milha. Ó, o Monteiro não ganhou um abraço. Vai lá dar um abraço no Monteiro. Luciano, corre lá, dá um abraço no Monteiro ali. Não ganhou nenhum abraço, ó. Vai lá. Alguém ficou sem abraço aqui? Aê! A Rita também não. A Rita também não ganhou. Aê, Osmário. Eu preciso de você. Ó, isso é precioso. Um genro abraçando a sogra. Isso é precioso demais. Jesus está nesse lugar. Deus está fazendo milagres aqui, aleluia. Oh Deus. Sabe de uma coisa? Nós também precisamos ser humildes para reconhecer que precisamos de ajuda do irmão, não é? Por que as pessoas não pedem ajuda? Porque elas não são humildes. Elas acham que não precisam de ajuda. Elas às vezes querem alguém para descarregar um caminhão, só para falar, mas não querem ouvir o que precisa mudar. São arrogantes. Alguém que é humilde, ele tem coração para ouvir o bom conselho. O terceiro ponto que Paulo diz é: não pense além de si mesmo, do que convém. Sabe, o maior problema de quem é legalista é que ele não se enxerga. Ele se recusa a levar os fardos dos outros, porque entende que as lutas de cada um é apenas uma consequência do próprio erro. Está aí, ó, o cara errou, plantou, colhe. Fez errado, se vira.
Fez alguma coisa que não é certa? Agora paga o preço? Plantou? Colhe. Sabe, nós precisamos ter um coração aberto e humilde para reconhecer que o nosso irmão, ele é canal de Deus para nos fazer crescer. Amém? Sabe, nada produz mais culpa do que alguém dizer assim, ó: se você realmente servisse a Deus, você seria próspero e saudável. Não, irmão, é que você não serve a Deus de verdade. Não, se você de fato conhecesse Deus, sua vida seria outra. Sabe, o pensamento legalista nos faz pensar que não fizemos o suficiente para agradar a Deus sempre. Ah, não, tudo que você faz é insuficiente para mover a história de Deus. E o último ponto é: cada um é responsável por si. Gálatas 6, verso 4 a 5 diz assim: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Irmãos, nós devemos carregar os fardos. Nós não podemos abrir mão de carregar e resolver os nossos problemas. Deixa eu ver aqui, ó. Ouça aqui. Muita oscilação aí. Quero que você preste atenção em mim. Nós devemos entender que as nossas lutas são as nossas. Nós temos que derrubá-las. Nós temos que lutar contra os Golias que se levantam. Nós temos que resolver coisas na nossa vida, na nossa casa. Os problemas que se levantam é para nós resolvermos. Mas nós podemos contar com um ombro amigo, para, além de orar por nós, que é o mínimo, às vezes não tem o que fazer, sabe? Tem coisas que a gente não vai conseguir pôr a mão no seu lugar, mas o que nós podemos fazer é orar por você, te dar uma palavra de motivação, dizer: vai, irmão, Deus é poderoso, Ele vai revestir você de autoridade, você vai experimentar algo novo em Deus. Creia nisso, irmão, creia nisso. E você se levanta em fé, levanta o seu coração fortalecido e fala assim: eu vou lá resolver, eu vou fazer o que tem que fazer, eu vou mudar no que tem que mudar. E você vai voltar vitorioso, levantando a bandeira e falando assim: ó, eu venci o inimigo. Saul ficou com medo de lutar com Golias. Sabia que Golias era para Saul derrubar? Saul ficou com medo. E Saul foi tão irresponsável que deu na mão de um jovem de 16 anos lutar contra o Golias. Sabia que ali estava em jogo quem ia servir quem? O desafio de Golias foi o seguinte, ó: um de vocês contra um de nós. Quem me vencer, nós vamos servir o seu povo. Mas se eu vencer, o seu povo serve a nós. Então, para que tanta morte? Vamos só lutar um contra um. Quem perder, serve o outro. Olha a posição de Saul. Deixou que viesse um menino que nunca tinha, que brincava de estilingue. O cara brincava de estilingue. A única coisa que ele derrubou foi um leão. Bom, única não, acho que é uma coisa grande, né? Se eu vejo um leão, eu repreendo ele, falo: em nome de Jesus, em nome de Jesus, você para agora, leão. Deus, enche o estômago dele agora, sacia toda a fome dele, em nome de Jesus. E o urso? Eu chamo o Taylor. Estou brincando. Mas um jovem de 16 anos, que chegou lá, foi pôr a armadura. Que negócio confortável e pesado demais. E Saul perdeu o reinado, deixou de ser rei, porque não quis lutar a luta que deveria lutar. Tem muita gente deixando de experimentar o poder do rei, porque não luta as lutas que tem que lutar. O que está acontecendo na sua família? Levanta. Esse Golias é teu e ele vai cair. É você, Davizinho, com 5 pedrinhas, que vai derrubar numa só. Você já viu que interessante? É só uma questão de fé. Davi tinha 5 pedras, escolheu uma, e aí ele pega aquela funda, que é tipo um estilingue, e roda, e vem Davi, vem Golias. Qual que era a visão qual que é normalmente a visão de alguém que vê um gigante andando? Que se viesse assim um Rodrigão para brigar com você. Só que Golias tinha uns 3 metros de altura quase lá, uns 3 e pouco, acho. Se viesse um cara tão grande,
para brigar com você, o que você faria? O que você olharia como? Ele vai acabar comigo. Olha o tamanho da mão dele. O que será que passou na cabeça de Davi quando viu Golias? Olha o tamanho dessa cabeça. Eu não erro nem a pau, eu vou acertar na primeira. Essa é a visão de quem tem os olhos de Deus. Olha lá em Jericó, quando o povo estava para entrar, estava lá Josué, Calebe e os 10 espias. Como os 10 espias se viam diante de Jericó? Somos como gafanhotos. E aí Josué e Calebe, a terra mana leite e mel. Deus nos deu. A visão de homem de Deus, ele tem a ótica de Deus. Ele tem a palavra. Deus disse. Se Deus disse. Então Davi olha lá e vem Golias, enorme. Muita gente fica com medo. Davi fala assim: eu não erro nunca, vai ser fácil, é uma só. Aí Davi vai lá e acerta a cabeça do Davi. Como é que de Golias? Davi acerta a cabeça de Golias. Como é que cai Golias? Cai para? Que interessante. Como é que alguém que leva uma pedrada no quengo cai para frente? Que não foi a pedrada que derrubou Golias. Deus estava por trás de Golias naquela hora. E quando a pedra veio, Deus falou assim: ai, agora deixa. Pim! E pumba! Foi um pedala Golias. Tome! Ele caiu de cara no chão. E aí aquela pressão da mão de Deus e a pedra encravou. Matou Golias. Deixa eu te falar, irmão. Não vai ser. Lute com o que você tem na mão. A sua carga está pesada. Nós vamos estar do seu lado, mas o Golias é teu. Não reclama das estratégias, Deus já te deu. É aquela pedrinha miserável que você não dá crédito para ela. É com aquilo, com o seu estudo, com um pouquinho de oração que você tem por dia. É com isso que Deus vai dar legalidade para destruir as obras do diabo na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé. Nós vamos orar. Luciano aqui, vem para o teclado. Ô Espírito, o convite é aliviar cargas esta noite. Nós vamos aliviar nossas cargas. Vamos depositar elas, como Jesus um dia disse assim: vinde, tomai o meu jugo, que é leve e suave. É tão impressionante essa ilustração que Jesus usa. Você sabe o que é jugo? Já expliquei algumas vezes aqui. Mas o jugo é aquela peça que põe em cima do carro de boi, que vai no lombo dos bois. Você já viu isso? Aquele para carregar o arado, para arrastar o arado, que coloca aquela madeira nas costas assim. E Jesus usa um termo daquele, fala assim: ó, vinde a mim e tomai o meu jugo, que é leve e suave. Olha só, o jugo servia para carregar coisas. Arrastava-se uma carroça com o jugo, arrastava o arado com o jugo. O jugo era aquilo que ficava preso no animal. E Jesus fala assim: ó, o meu jugo é suave. O que você entende? Que Jesus faz assim: ó, vem aqui, põe a sua carga aqui, liga no meu jugo. Agora vem você, põe aqui. E a hora que você pensa em fazer força, ele já sai fazendo força. Aí você faz assim: nossa, está tão leve esse negócio. Você dá mais um passo, vai ser. Parece que eu nem estou com problema. E está arrastando. Onde você vai, arrasta o peso. Nossa, parece que eu nem tenho problema. Não é assim que um crente cheio do Espírito vive? A casa dele está pegando fogo, mas ele vive como se não tivesse problema. Ele confia. Aí você fala: ei, irmão, como é que está a sua casa lá? Ele fala: ei, benção demais. Deus está cheio de oportunidade para fazer milagre lá. Aleluia. E aí, irmã, como é que está o seu marido? O homem é uma bênção de Deus. Ei, ele entrava resmungando, chutava o sofá. Agora não, agora ele senta, ele resmunga, mas está sentadinho. Tá lá, continua lá, ainda não veio pegar, mas vai vir. Jesus disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E está lá, ela vai para casa, aquele peso, as coisas não funcionam, mas ela nem liga, porque ela está cheia do Espírito. O homem faz uma besteira, lança uma palavra dura, ela cheia do Espírito, ela louva a Deus, ela nem ouve. Bate aquelas palavras e volta, porque está cheia do Espírito, porque ele está cheio do Espírito. A gente suporta aflições,
Aí te mandam embora, você fala assim: oh Deus, vou pegar os 40%, aleluia. Aí você fala assim: Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Se Deus permitiu eu perder esse emprego, é claro, né? Seja prudente, faça o que tem que fazer, seja o melhor funcionário. Mas se mesmo fazendo o melhor, você perdeu o emprego, fica confiante em Deus, porque Deus tem o melhor para você. Tem uma música assim: Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. E fala mais assim, ó: e o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor, diga, vamos lá. Deus tem o melhor pra mim. Oh, oh, oh. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi, vamos lá. E o que perdido for, não se compara com o que há de vir. Só quem tem o melhor fala glória a Deus. Se você perdeu, você vai conquistar o melhor. Aleluia. Quantos aqui precisam aliviar pesos? Vem pra cá, vou orar por você. Você que está sentindo pesado, quer sair daqui aliviado. E eu queria convidar alguém que já acompanha essas pessoas, que tem se aproximado delas, como anjo da guarda, como discipuladores. Venha aqui perto, para estar com eles. Eu quero que você, como diz a palavra, que nós precisamos de um irmão, para aliviar o nosso fardo. Eu queria que você... Cadê os anjos? Chama os anjos aí, Elias. Isso. Os anjos põem as mãos sobre os seus irmãos. Quem é anjo aí, vem pra cá, para estar cuidando aí. Cada um com o seu. Eu queria que você falasse pro irmão que está aí. Você que é o anjo, você fala assim, ó: nós vamos vencer junto esse negócio. Nós vamos ver a glória de Deus se manifestar nesse negócio aí. Aleluia. E você que está aí no fundo, abraça a pessoa que está do seu lado. Nós pregamos sobre levar a carga. Levar a carga. Lani não está aí, mas a Késia faz a vez. Amém. Cadê a Paula? Não está na salinha. Ela está no fundo. Ela já foi para a salinha. Amém. Mas eu quero fazer uma oração por vocês. Eu queria que vocês tivessem bem essa ilustração de Jesus, pegando esse peso, colocando no fardo dele, no jugo dele, e arrastando e pedindo: ó, você vai arrastar. Você já viu aquelas crianças que tem que fazer alguma coisa e o papai delas pegam assim e fica aliviando o peso, e a criança levanta e faz, e o papai fica lá segurando? É assim que Jesus faz com a gente. Então a gente vai ter que fazer o que tem que fazer. Se você tem que enfrentar uma cirurgia, você vai lá, vai enfrentar, mas Jesus vai lá, vai tirar, vai abrir a sua barriguinha, vai tirar, vai arrumar, vai corrigir, dá um jeito aqui, vai fazer o que tem que fazer. Se você tem que ir lá encarar o seu chefe, você tem que ir lá procurar emprego amanhã, que você está desempregado, vai lá, deixa Jesus ir com você. Você vai lá, Jesus vai lá na frente, ele vai falar assim: agora você fala assim para ele. Você fala assim para ele. Aí ele vai lá, muda os negocinhos lá, porque Deus é poderoso, ele é pai. Quando o pai vê que o negócio vai dar errado, ele desfaz o negócio lá para dar certo. Jesus é assim. Ele diz: toma o meu fardo que é leve, meu jugo que é leve, deixa ele carregar o teu peso. Agora ele vai fazer assim através de uma pessoa. Nós precisamos de irmãos para chorar nossas dores. Deixa eu falar algo para você. Nós precisamos de pessoas que a gente possa desabafar o nosso coração, mas também pessoas que podem falar o que precisamos ouvir. Tem gente que só quer ouvir o que deseja ouvir, mas não querem ouvir o que precisa ser falado. E nós somos uma igreja que fala o que precisa ser falado. Então, não lute, seja humilde, procure ajuda. Não tenha medo do seu pastor. Fala para o seu irmão lá: não tenha medo do seu pastor. Fala: o pastor é bonzinho.
cajado é pesado, mas ele tem o gelol, santo de Deus. O Taylor ama o cajado do pastor. Nunca mais ele marcou o meu ministério dele, porque a primeira cajadada, quando eu fui levantado pastor, foi nele. E ele pediu: pastor, deixa eu estrear seu cajado. Olha como uma ovelha é amável. Você acredita nisso? Eu fui ungido pastor e eu ganhei um cajado. E na semana ele falou assim: pastor, estreia em mim esse cajado, marca o meu ministério. Aí ele aprontou algo só para mim pegar ele. Aí eu peguei ele, dei uma boa cajadada nele. Aí ele saiu tontinho assim, falou assim: minha vida nunca mais será a mesma. E ele está aqui. Glória a Deus. Está vendo? E ele já era desse jeito antes da cajadada. Ele não ficou assim por causa da cajada. Não é, Taylor? Não é, Kézia? A Kézia é prova. Mas acho que ele melhorou, não melhorou, Kézia? Oh, a cara da Kézia de alegria. Oh, aleluia. Eita, Jeová. Tá bênção, tá bênção. Melhorou, tá celebrando. A alegria do Senhor está sobre nossas famílias. Oh Jesus, alivia as nossas cargas hoje. Obrigado pelos irmãos que o Senhor tem colocado ao nosso lado, Senhor. Obrigado por cada anjo da guarda dessa igreja que tem pagado o preço para levantar esses jovens, levantar esses homens e mulheres de Deus, para poder ensinar o caminho da palavra do Senhor, para instruí-los em toda a sabedoria. Senhor, nos ensina, nos dá um coração, Senhor, igual ao teu, transformado, Deus. Enche-nos, Senhor, da sua vida e leva-nos a experimentar, Senhor, o alívio. Queremos depositar aos teus pés os nossos pesos, Senhor. Mas o Senhor fala assim: vinde, tomai o meu jugo que é suave, meu jugo que é leve. Senhor, nos ajuda a vencer o que precisamos vencer. Nos ajuda a se levantar, Senhor, desse abatimento, Senhor, desse tropeço, dessa luta. Nos coloca de pé. Em nome de Jesus eu quero declarar que sobre a sua vida a mão do Senhor está sobre você. Ele mesmo alivia o seu peso, o seu fardo. Ele mesmo carrega as suas cargas. Deus colocou homens e mulheres ao seu lado para te ajudar a crescer, para te ajudar a experimentar o melhor de Deus, para você ter força. Vem, Espírito Santo, e enche de força, enche de vitalidade, traz, Senhor, novidade. Coloca de pé, Senhor, os teus filhos. Em nome de Jesus nós declaramos que pelo poder do teu Espírito os Golias que se levantam caem. Nós enfrentaremos as nossas lutas certos da vitória. Nós enfrentaremos os combates da vida convictos que nós somos mais que vencedores, que o Senhor nos levanta em fé, que é um tempo novo, é um tempo de conquista. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria que agora o anjo da guarda liberasse uma palavra. Libere uma palavra de fé. Profetize. Profetize. Você que está